Mas, viu, o que você estava vestindo naquela noite? Nossa, que sorte! Você tem um marido que ajuda nas tarefas de casa? E os namoradinhos? E o bebê vem quando? Sua determinação assusta os outros. Você tem que ter mais cuidado quando você for falar com eles. Eu aposto que você, minha amiga mulher, já escutou alguma dessas frases, né? Eu já, essas e muito mais. E o pior é que quando eu tento explicar que a gente não deve dizer essas coisas e que essas coisas são machistas, eu escuto a tão famosa frase. Mas calma lá. Se machismo é ruim, por que o feminismo seria bom? Feminismo não é o contrário de machismo? Mas e aí, será que o feminismo é o contrário de machismo? Hoje a gente vai tirar essa história limpa e descobrir se é fato ou fake e vamos discutir a importância do feminismo enquanto movimento social para você, seja você homem, mulher, criança, avó, avô. E aí, vamos lá? O feminismo teve sua origem junto com os movimentos sociais que surgiram na época das revoluções liberais burguesas, inspiradas nos ideais iluministas, como a Revolução Francesa e a Revolução Americana. Mas qual era o foco dessas lutas naquele momento? O foco eram os movimentos sociais e a busca por direitos, especificamente no caso das mulheres, o direito ao sufrágio universal. Nesse momento, uma mulher que se destaca é Olympe de Gouges. Ela escreveu em 1791, na época da Revolução Francesa, um documento em resposta ao documento da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que deixava as mulheres de fora e relativizava a igualdade. Ela escreveu a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Pasmem, essas ideias já existiam desde 1700. Assim como eu disse, a Carta de Olympe de Gouges era uma resposta à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Nessa declaração, instituíam-se novos direitos aos homens, mas deixavam-se as mulheres de fora. De Gouges colocava a importância da equiparação dos direitos políticos, sociais e jurídicos das mulheres aos direitos masculinos. Pois, no século XIX, as mulheres e o movimento feminista passaram a questionar as contradições que existiam na sociedade surgida dessas reformas liberais e burguesas. Ela também propunha o fim das desigualdades que existiam no núcleo familiar e propunha também o fim das desigualdades que foram ocasionadas pela Revolução Industrial. Por exemplo, o fato de que mulheres trabalhavam o mesmo período no mesmo posto do que homens, mas ganhavam muito menos. No século XX, essas lutas ficam cada vez mais interseccionais e começam a abordar outros aspectos também, como a classe e a raça. Além disso, começam-se a discutir direitos individuais das mulheres, como os direitos reprodutivos, e novamente retoma-se a luta pelo direito ao voto. Nesse momento, é importante que a gente pare e reflita um pouco. Com tudo isso que eu expus, fica muito claro que a luta das mulheres e o feminismo não está pautada na superioridade feminina, mas sim na equidade entre os gêneros, que só pode advir da libertação feminina. O discurso da igualdade parte da ideia de que o tratamento de todos deve ser igual, mas nós, por outro lado, não somos iguais, somos todos diferentes. Desse modo, a palavra acaba com o sentido da pluralidade e da diversidade e ignora esses fatores completamente. Coisas que para nós, independentemente do gênero, são comuns hoje em dia, como votar, usar qualquer tipo de roupa, por exemplo, calças ou saias curtas, receber o mesmo salário pelo mesmo tipo de trabalho, jogar futebol, poder ter uma carreira, poder ser proprietária de terra, ter um cartão de crédito, receber ajuda em caso de violência doméstica. Todas essas coisas são muitas das vitórias do movimento feminista. Todas essas coisas são muitas das vitórias do movimento feminista. E esses são apenas alguns exemplos mínimos de como o feminismo influi na nossa vida diária e como ele é importante para todos nós como sociedade. É por isso que a pesquisa na área do feminismo é tão importante. E não se enganem, porque sim, feminismo é luta, mas também é ciência, faz parte das ciências sociais e ciências humanas. Depois dessa pequena, mas importante explicação, esperamos que tenha ficado muito claro para vocês que é muito fake que o feminismo é o oposto de machismo. O feminismo é um movimento social que combate a desigualdade de direitos entre homens e mulheres e busca a libertação feminina. Então não se enganem e lembre que é um fato que nós mulheres ainda sofremos muito com o machismo. E é fake que o feminismo quer nos tornar maiores ou melhores do que qualquer outras pessoas. Queremos equidade e queremos libertação. E é só por meio da luta e da ciência que chegaremos lá.